Bom, tô pondo aqui para gravar, não vou ficar nesse vídeo de reflexão, não vou ficar falando aqui olhando para a câmera, né? Porque eu tô na sala, vou falar com a turma, então vou ficar mais olhando para eles do que aqui para a câmera, né? Mas qual que era a ideia, né, de comentar com vocês esse aprendizado, né? Essa ficha que caiu para mim na segunda-feira do Dia dos Namorados, no dia 12 agora à tarde, né? Desde 2009, bom, na verdade, desde quando eu tinha a idade de vocês, eu entrei numa escola que a gente chama de escola iniciática, e nessa escola a gente, né, busca o autodesenvolvimento. Na época eu não liguei muito, né? Daí acabei ali me perdendo na adolescência, fui voltar a me encontrar lá para os 20 anos de idade e depois voltei, né, a estudar nessa escola em 2007, mais ou menos, 2005. E aí venho, né, de lá para cá com uma intenção um pouco maior de autodesenvolvimento, né, de buscar se conhecer e se melhorar. De 2009 para cá, eu vim colocando um pouco mais de atenção nessas coisas, né, de tentar ficar mais presente, né? Então, em 2009, eu parei e falei, bom, eu preciso estar mais presente. Eu passo boa parte do meu dia acordado ligado no automático. Então eu não percebo, né, as coisas. Fica a ação e reação ficam todas no automático. E a escola ela proporciona vários exercícios, né? Alguns que a gente deveria fazer todo dia. Um deles, por exemplo, que chama exercício de retrospecção, que é todo dia antes de dormir, né, você olhar, né, os teus pensamentos, sentimentos, emoções e ações desde aquela hora que você deitou na cama até de manhã, a hora que você acordou, de trás para frente, por isso que é retrospectiva. E aí você se parabeniza por todos os seus acertos, né? E colhe aquele aprendizado, não se martiriza por todos os seus erros, mas analisa todos os seus erros, vê como é que eles poderiam ter sido melhor, colhe aquele aprendizado também e também segue. Então, tanto um quanto o outro você segue, né? Só que sempre colhendo o aprendizado. Então, teoricamente, isso era para fazer todo dia, né? Se a gente conseguisse fazer isso todo dia, o nosso nível de aprendizado é bem maior, né? Se eu faço 2 vezes por mês é muito, e olha que eu estou estudando isso faz tempo, mas, né, o meu processo é um pouquinho mais lento. Mas é um exercício que daria para fazer assim todos os dias, deveria pelo menos. E outros exercícios, né, como meditação e tal. E de tempos em tempos tem alguns exercícios mais pontuais, né, de meditação, que a turma, né, pega um horário específico do dia por causa do sol, por causa da lua, né, ou em algum período do mês por causa da lua. Eu não entendo bem dessas coisas, mas o pessoal da escola que está lá há mais tempo entende e acaba fazendo esses exercícios. E a ideia desses exercícios com essa conjunção toda, né, que naquele momento de meditação você tenha uma força maior para fazer as suas mudanças ou para sugerir, né, ou se autossugerir, né, mudanças e fazer melhoras em si. E desde 2009, então, em todos esses exercícios, o meu pedido era para estar mais presente, né, conseguir passar uma parte maior do dia com a consciência ligada e não ligado no automático, né? E o que seria isso? Percebendo, né,
quais são os pensamentos, sentimentos e emoções que geram cada ação. Normalmente a gente vê só a reação dos outros, né? E daí, a partir da reação dos outros, às vezes, ou depois de um tempo, você começa a ver a tua ação, né? Qual foi a tua ação que gerou aquela reação. E depois você consegue chegar num ponto um pouquinho mais além, né? Quais foram as emoções que fizeram eu agir daquele jeito, que proporcionou, né, aquela reação minha e a reação do meio. E até chegar num ponto que, né, quais foram os pensamentos, né, que impulsionaram aquela emoção e aquela emoção impulsionou o corpo a agir daquela forma, né? Porque a gente acaba agindo pelo emocional, né? O que não é bem o correto seria conseguir agir pela razão, e aí com a consciência estando mais atenta, né? Bom, enfim, e aí quem me conhece de lá para cá, né? Quem né, me vê agindo, né, de lá para cá, consegue, né, ver alguma melhora. A gente acha que a gente nunca melhorou o suficiente, né? Sempre acha que precisa melhorar mais ou que não melhorou nada, mas às vezes tem uma ou outra pessoa que passa e fala: nossa, não, a gente, né, vi que você já andou um bocado, né? Isso às vezes ajuda a gente, né? Porque a gente tá lá e não acha que mudou muito. Mas enfim, então, desde 2009, em todas essas atividades, eu venho buscando estar mais presente, né? Ou pedindo por estar mais presente, e isso é bem mais aleatório, ou aleatório não é o termo, né? Sutil é o termo, né? É algo mais difícil de você perceber, né? Porque não é tão grosso assim o negócio, não, é mais sutil, não sei um outro termo para chamar. E, enfim, e agora para essa quaresma a gente estava nesse exercício de novo, foram 15 dias de meditação, né? Um pouquinho mais, né? A gente chama de novena, mas passou, foi um pouquinho mais do que 9 dias. E aí, então, dentro desses 9 dias, ainda pedindo dessa novena, que foi mais de 15 dias aí, falando de estar presente. E aí, aonde que a gente vê essas coisas? Nos nossos encontros do dia a dia, né? Eu, na sala de aula com vocês e com todos os outros meus alunos em cada sala de aula, né? Eu com os meus filhos, eu com os meus pais, né? Eu no dia a dia, a hora que eu vou abastecer o carro, comprar alguma coisa no mercado. Enfim, é no dia a dia que você interage. Por isso que eu falei que, embora fazer nada na semana que vem, não é, né? Porque você está se pondo, dando a cara a tapa ali, né? Você está se envolvendo com o meio. Então você está agindo e reagindo. O agir é melhor do que o reagir, né? Porque quando você age, você pensou antes. O reagir ele vem automático, normalmente é ruim. Mas a ideia é que você consiga estar com a consciência acesa para perceber, né? Se você consegue perceber antes, você consegue agir. Se você não consegue perceber antes, você reage. E aí a ideia é que você tenha um momento de retrospecção para você poder avaliar, né, como é que você foi, para ver se na próxima você melhora, né? Pelo menos essa é a ideia. E aí nesse período todo aconteceram uma infinidade de coisas, né? De trás para frente, né? Eu estressar, né, com vocês, né, aqui, de tá pedindo para fazer as coisas e vocês não fazerem, tá pedindo para fazer a chamada, vocês não ficarem quietos, e coisas nesse sentido, que são coisas de dinâmica de aula, né? Briga, né, assim, discussão com a namorada, término de namoro, que também deixa a gente, né, super chateado, troca de namorado e tal. Minha filha, né, perdeu o emprego e ficar lá, né, o neto longe, enfim,
toda uma dinâmica que nesse período que você está empenhado, né, em fazer uma mudança, de uma certa forma você fica mais sensível a perceber as coisas. Enfim, então, o que é de interessante dessa reflexão, né, de passar aqui conversando com vocês? De 2009 para cá, né, eu estava com essa pegada de querer estar mais presente. E não acho que eu cheguei nem perto do quanto eu gostaria, né? São 24 horas no dia, eu passo umas 18 acordado, e das 18, se eu passar 1 ou 2 horas conscientes, né, percebendo as minhas emoções e aquilo que me move, é muito. A maioria é automático, e isso é horrível, né? Porque você acaba, né, agindo e reagindo a coisas que não são nem suas, né? Às vezes, sei lá, é o cara que passou no trânsito e te xingou, você estava super bem lá, e aí de repente você xinga de volta, né? Quem estava descontrolado era a pessoa do outro lado, você estava bem ouvindo sua música e cantando, né? E você pega o negócio do outro e acaba, né, enfim, entrando naquela frequência ruim. Enfim, mas qual que é a ideia minha que caiu a ficha na segunda-feira? De fazer uma mudança nesse ponto de melhora, né? Então, embora eu não tenha alcançado o quanto eu queria em estar presente, eu acho que fazer a mudança do estar presente para o falar de maneira mais doce, né, que é a reclamação da maioria dos meus alunos, né, da forma de falar, vai proporcionar para mim uma mudança melhor, né, ou uma mudança diferente. Embora até então não ache que fale de uma forma assim ou assado, no dia a dia normal, né, quando eu estou irritado, fica, né, mais impositivo a forma. Eu já não falo pedindo, né? O meu jeito de falar já com o verbo no imperativo, né? Não é no pedir. Né? Por isso que eu fui lá para ouvir. Na verdade, eu fui pegar o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas de novo, por causa que eu estou orientando um TCC que vai utilizar o Como Fazer Amigos como base, que eles escolheram, né? Um TCC de RH. Mas daí eu lembrei, né, dessa parte do pedir. E ontem também, só parênteses, né, porque essa reflexão foi lá atrás, ontem estava assistindo um treinamento de vendas, e o rapaz estava falando, olha, na empresa, né, fica tranquilo, o que você mandar é o que o cara vai fazer, o cara não tem opção, né? Você é o dono da empresa, você vai mandar, o cara vai fazer, se ele não fizer, você manda ele embora, você compra para outro, mas, né, tente no começo falar de um jeito, né, pedir, olha, o que você acha de fazer de um jeito diferente? Para que a ideia também venha para você conseguir engajamento da pessoa, para a pessoa trabalhar, né, por ela. Porque se você só impor, a pessoa só de birra não vai fazer. Daí a pessoa vai se ferrar, porque ela não vai estar fazendo e vai perder o emprego, ou ela não vai estar fazendo, né, por birra e vai acabar tendo outras coisas, no caso do emprego é perder o emprego, e você, no seu caso, não vai estar cumprindo o teu papel, que é fazer a tua empresa crescer, né? E assim... E também a pessoa pode ter também outras ideias, né? Nessa de você sugerir, a pessoa pode trazer uma ideia nova que até melhore a sua e você melhore o teu processo aí dentro da empresa. E daí assim, ok, legal. Né? E se de um jeito, né, na primeira, na segunda, na terceira, você vê que o cara realmente não vai fazer e não tem nenhuma ideia melhor e você precisa que faça, aí não tem jeito, você troca, né? Mas antes de você chegar lá e falar, tá, pá, pá, pum, faz,
né, tenta sugerir, né, para a pessoa. E isso o livro do Como Fazer Amigos também fala de uma forma legal. Daí foi casando as coisas, né, assim, nesse final de semana agora. Mas essa reflexão foi lá atrás, na semana passada. Então essa é assim a próxima mudança, né, de foco que eu achei para mim, e que para mim, no caso, eu acho que vai ser mais fácil de trabalhar, porque eu passei de 2009 para cá procurando estar mais presente, mas o estar mais presente é ter que ficar atento às emoções, né, aos sentimentos, aos pensamentos do dia a dia, e o dia é tão corrido, eu não, né, acaba sendo difícil, ou mais difícil, né? E o falar mais doce, não, de uma certa forma. Por quê? Porque é mais grotesco, vamos assim dizer. Ele está na fala, né? Ele não está nos pensamentos. Ele já está na ação, e a ação é mais fácil de você ver. E aí eu lembrei de quando eu estava querendo parar de falar não. Do tipo, né? Olha, você não pode brincar com isso que vai quebrar, né? Então, olha, não brinca com isso não. Em vez de falar não brinca com isso não, fala vamos brincar com outra coisa. Então eu passei, sei lá, acho que quase um ano refazendo as minhas falas no dia a dia, né? Então eu estava falando alguma coisa ou com meus filhos, ou com os alunos, ou com algum, né? Enfim, e vou dar o exemplo, né? Esse de novo, né? Falar, não mexe com isso aí não que você pode quebrar. Ele fala, olha, puxa, falei errado, já deixa eu ajustar já. Então assim, é mais fácil em mim, né? De eu perceber a ação, né? E colocar atenção nisso, e já na hora corrigir e falar, olha, vamos brincar com um negócio diferente? Né? O que a gente pode fazer para você não, né, mexer nisso daí? Ou, olha, você gostou? Vamos ver? Isso, já viu? Agora vamos pôr no lugar e brincar com outra coisa? Enfim, para falar de forma prospectiva, não falar, não botar o não, né? Que impede a pessoa de querer se estimular para mais coisas. Enfim, então a ideia era essa, né? Então, e é o que eu vou, né, fazer ali daqui para frente também. Então, inclusive com vocês, né? Então, sempre que raramente vocês veem eu falando não, né? Hoje em dia, porque isso já mudou, mas ainda né? Especialmente, né, quando eu peço 3, 4, 5, 6 vezes, né, para fazer alguma coisa e vocês não fazem e eu irrito, né, eu falar de uma forma mais firme e normalmente não agradável. E, né, de já olhar na mesma hora, e mesmo estando, né, irritado ou não com alguma coisa, a irritação é minha, né? A irritação nunca é do outro, né? O fato de você estar triste não foi porque o outro te traiu, né? Foi porque você tinha uma expectativa de que o outro não te trairia, né? Então a culpa é sua, não é do outro, né? E a mesma coisa com a irritação, com a chateação, com as coisas, né? Tudo sempre está dentro da gente. Então, no meu caso, eu quero, né, falar até para cumprir a minha missão que eu escolhi, né, de olhar, né, os pontos do meu próximo que precisam ser estimulados para melhorar e ajudá-los a melhorar. Então, falar de uma forma mais prospectiva, de uma forma mais doce, de uma forma mais amorosa, é uma forma mais interessante de estimular o outro a crescer, né? Enfim, então era essa, né, a ideia, né, que eu queria conversar com vocês também, né, porque assim, a última, dentro desses 15 dias de meditação, várias coisas aconteceram com várias pessoas diferentes, não só semelhante, né, ao que aconteceu com vocês aqui, de pedir para fazer as coisas N vezes, vocês não fazerem e eu me irritar com vocês, mas outras coisas
que não tem a ver com irritação, mas que proporcionaram cair essa ficha de falar de uma forma mais doce, né? Ou de estar presente e querer mudar o formato de falar e falar de forma prospectiva, né? Até, né, vocês sabem que eu sou conciliador na justiça, até dentro das minhas mesas de conciliação, na hora de fazer as partes conversarem entre si. Enfim, foram vários casos. E por isso que é importante a gente sempre não se isolar, né? A gente sempre no meio, vivendo, né? Se expondo, né? Conversando, agindo e reagindo, mas nos percebendo, porque esse crescimento é nosso, é de cada um, né? Eu estou compartilhando o meu com vocês, né? Porque vocês fizeram parte disso, né? Mas desse momento. Mas o crescimento é só meu, né? O crescimento de vocês vai depender, né, de quem está ouvindo, né, esse bate-papo e tentar pôr parte dele em prática na própria vida. Obrigado. E aí a gente, enfim, para cada um crescer, né, por si. Então essa que era a ideia. Então quem quiser depois, por algum motivo aleatório, quiser rever, né, eu vou carregar o vídeo no YouTube já, né, vou deixar carregando aqui, daqui a pouco carrega. Bom intervalo, né, me avisou aqui, tem 4 minutinhos para o intervalo, então já pode sair. Na volta, se vocês puderem voltar, eu vou pôr lá o vídeo para vocês nessa última aula nossa. Boa. E quem está aí, se quiser, pode dar o like, pode encaminhar o vídeo se achou que é interessante aí para alguém.